Saudações! Hoje nós fizemos na parte da manhã, ou pelo menos tentamos fazer uma live explicando o que eram as terras raras. No entanto, a memória do nosso computador não suportou. É um computador antigo, a memória fraca. Então, nós fizemos essa apresentação aqui para dirimir eventuais dúvidas. Primeira coisa importante é exatamente o que está escrito aqui. Terras raras é o nome dado a uma série de elementos químicos da série do lantânio, série lantanídea, que foi originalmente descobertos na região de Ytterby, na Suécia, certo? Eram de muito difícil separação e por só serem encontrados inicialmente em Ytterby, foram chamados terras raras. Mas, tirando o promessa, que é instável, tipo o astato, que só existe em teoria, mas o promessa até existe, só que dura poucas horas. A meia-vida do elemento, do isótopo mais estável, é muito curta. Mas, tirando o promessa, os outros de fato existem e não são assim tão raros, de forma alguma. Os mais raros deles, que é o túlio e o lutécio, são mais comuns do que o mercúrio, a prata, para não falar em ouro, ródio, tantálio, né? Então, não são assim tão raros. E o nome, no entanto, ficou terras raras, certo? E esse termo engloba, além da série dos lantanídeos, o escândio e o ítrio. Bom, vamos ver mais alguma coisa aqui. Só um momento. Muito bem. Conforme vocês podem observar, o que eu tomei cuidado de mostrar aqui? Primeiro, os minérios, aqui são os minérios, de onde são extraídos esses elementos. Esses elementos são encontrados na forma de óxidos, tá certo? Aqui, ó, na forma de óxidos, ou na sua forma metálica, perfeito? Então, aqui estão todos eles na sua forma metálica, aqui estão eles na sua forma de óxidos, e aqui estão eles na forma de minerais, que é como eles são encontrados na Terra. Como a gente pode ver aqui, eles realmente não são tão raros. Observe, essa tabela mostra o número atômico, né? Esses aqui, a partir do tório, são elementos radioativos. Quanto mais para a direita, mais pesado. Mas o que nos interessa é que quanto mais para o alto, mais comuns eles são. Então aqui estão aqueles elementos comuns encontrados no planeta inteiro. Oxigênio, silício, alumínio, sódio, magnésio, cálcio, potássio, ferro. E outros que também são comuns, embora não tão comuns. Se vocês olharem, as terras raras eles estão aqui. São muito menos raros do que os metais raros. Olha que elementos realmente raros. Rutênio, paládio, ródio, né? Telúrio, rênio, ósmio, irídio, mais raro dos elementos, platina e ouro. Isso aqui são elementos realmente raros. As terras raras não são nem de longe tão raros assim, porque olha a escala, tá certo? Então, são no mínimo 1000 vezes mais comuns do que os metais raros, conforme vocês podem observar aqui. Mas qual é a importância desses elementos? Bom, depende. O escândio, que é o mais comum deles, ele não é assim tão útil. O túlio é. O túlio é um devorador de nêutrons. Devorador de nêutrons são usados em reatores nucleares e em determinados armamentos, né? Não vamos fazer referência aqui para o algoritmo do YouTube não nos interpretar mal. Mas vamos falar mais um pouco sobre o uso e as propriedades dessas terras raras. Primeiro, propriedades magnéticas, os chamados superímãs. Neodímio é o clássico. Neodímio você encontra para comprar no Mercado Livre, na forma de moedinhas, na forma de cubinhos. É um elemento supermagnético, mas supermagnético mesmo. No Mercado Livre você encontra. Você pode ver aí no Google, no YouTube, várias aplicações do neodímio. No mundo, digamos assim, industrial, ele é usado, por exemplo, para fazer trens de alta velocidade, trilhos de trem de alta velocidade. Tem uma série de aplicações industriais. Temos também, nesse mesmo sentido, o praseodímio, o samário, o térbio e o disprósio. São elementos magnéticos, normalmente na classe dos superímãs. Aqui temos aqueles que você acrescenta aos metais para formar ligas metálicas. O lantânio, sério, praseodímio, neodímio e ítrio formam ligas metálicas que acrescentam uma série de propriedades. Que vão aqui, ó, baterias, superligas, em aço, são várias as aplicações. Esses elementos vamos chamar de iluminescentes. São o európio,
o ítrio, térbio, neodímio, európio, gadolínio, cério, praseodímio. São elementos muito importantes no mundo moderno e na indústria moderna. Olha só, LEDs, lasers, painéis fluorescentes, lâmpadas, equipamentos de raio-x, sensores ópticos, fibras ópticas. Nem precisa dizer a importância de fibra óptica, né? Temos esses elementos, 3/4 de todas as terras raras são usadas como catalisadores. O que é catalisador? Vamos nos lembrar das aulas de química. É um elemento que acelera uma reação química sem ser consumido por ela. Certo? Então, ele acelera reações, mas não é consumido. Portanto, a indústria petroquímica, a indústria farmacêutica, a química fina, virtualmente não poderiam existir, como a gente conhece hoje, sem esses catalisadores. O principal catalisador é o lantânio, mas também o cério, o praseodímio e o neodímio. Veja que o neodímio aqui joga nas 11. Finalmente, cerâmicas e vidros. Gente, nós não estamos falando de copos, não. Nem de vidro americano. Para vocês terem uma ideia, cerâmica é o elemento que se usa para fazer radares, antenas de radares. Certo? Então, nós estamos falando por exemplo, supercondutores, células de combustível, elementos refratários, sensores, eu não preciso dizer a importância de sensores, capacitores, vidros térmicos, vidro resistente a ultravioleta e infravermelho. Então, há uma série de aplicações industriais muito importantes. Nesses elementos, o cério, o lantânio, o praseodímio, o neodímio, o gadolínio, o érbio e o rômio. E outros. Esses outros, principalmente o escândio, que é mais comum, e outros nem tão comuns. Você pode usar para fazer equipamento médico, equipamento nuclear, né, desde mísseis, bombas atômicas, bombas de hidrogênio, até reatores nucleares mesmo, para produzir energia, equipamentos de raio-x de uso médico. Também é usado até para fertilizante. Perfeito? No caso, não como fertilizante, na indústria de fertilizante, para acelerar reações químicas ou impedi-las. Perfeito? Aqui agora nós vamos mostrar esses elementos a partir do uso mais comum deles. O neodímio, nós já falamos, superímãs. Certo? Isso aqui são superímãs de neodímio. A maioria dessas coisas aqui você encontra para comprar no Mercado Livre. Né? Na Shopee, nessas lojas assim, virtuais. Você encontra para comprar, são feitos como quase todos esses elementos na China. E dá para você fazer muita coisa interessante com isso. Esse é o praseodímio. Ele é usado principalmente para fazer motores de aviões. E eu não preciso dizer a importância dos aviões no mundo moderno. Não só de uso civil, como de uso militar. Na verdade, o termo motor de avião é genérico. O motor de avião ele necessita de ligas metálicas extremamente resistentes e que suportam temperaturas muito altas. Para isso, o praseodímio é usado. Então, existem outras aplicações, mas é melhor a gente não comentar sobre elas. Digamos que o motor de avião já ilustra para que ele serve e a importância dele, inclusive no âmbito geopolítico. O samário, que vocês estão vendo aqui, tem duas aplicações principais. É um devorador de nêutrons, já falamos sobre devoradores de nêutrons, usados em bombas atômicas, bombas nucleares, né? Mísseis, reatores nucleares, e também em equipamentos até de raio-x, como é que chama aquele que você fica dentro de um negócio que roda? A ressonância magnética. Então, equipamento médico, equipamento militar, da indústria de defesa, superímãs junto com cobalto, que superímãs tem vasta aplicação industrial. Então, se você pensa numa liga samário cobalto, às vezes sai mais barato do que o neodímio puro. Então, depende da aplicação que você necessita, do grau de precisão. O térbio, esse é importante mesmo, ele é usado para fazer lasers, e também é desnecessário dizer o quanto os lasers são importantes hoje, inclusive até na fabricação de sensores, reatores nucleares e nos igualmente super importantes semicondutores. Então a aplicação deles é vasta e importantíssima. O disprósio. O disprósio é usado em lasers, reatores nucleares, superímãs e catalisadores. Vou até corrigir isso aí em português aqui, que reatores nucleares, superímãs e catalisadores. Já falamos da importância disso tudo. Então vamos continuar. O cério é utilizado em catalisadores e vidros. Já explicamos os catalisadores e explicamos de que tipo de vidro a gente está falando. Não é um vidrinho comum, não. São vidros de aplicação industrial, principalmente em equipamentos de precisão.
A mais importante de todas as terras raras, sem dúvida nenhuma, é o lantânio, que é um catalisador petroquímico, por isso ele é mais utilizado, é usado em cerâmica especial, ótica fina, laser e até no tratamento de câncer. Então, esse das terras raras é o elemento mais útil, mais utilizado e mais procurado. O senhor gadolínio é usado na indústria eletrônica, na confecção de equipamentos médicos, supercondutores e, evidentemente, na indústria da defesa, né? É isso aqui que vocês estão vendo. O érbio. O érbio seja talvez um dos elementos das terras raras mais importantes. E ele é usado para quê? Para fazer fibra ótica. Não existe fibra ótica sem érbio. Não que as fibras óticas sejam feitas de érbio, é que sem érbio não tem como fazê-las. Porque ele tem aplicações e propriedades físicas que permitem que as fibras óticas sejam possíveis. Certo? Então ele é utilíssimo na indústria e na sociedade. Esse aqui é o rômio. Ele é usado para fazer lasers em reatores nucleares e em equipamentos de precisão. Certo? Então a importância dele é muito alta. O európio, gente, vamos ser sinceros aqui, ele é usado para armas, principalmente, e para equipamentos ópticos, por exemplo, aqueles encontrados em satélites. Então, a importância estratégica do európio é altíssima. Armas e equipamentos ópticos de satélite são duas coisas que o mundo e a guerra moderna não podem prescindir. Eu nem preciso falar sobre o ítrio. O ítrio é usado como catalisador na ótica, já explicamos a importância disso, em vidros e em cerâmicas finas, para equipamento de precisão, basicamente. Agora que já sabemos quais são as terras raras e para que elas são usadas, vamos fazer uma discussão geopolítica. Repare aqui, esse gráfico mostra a evolução da produção de terras raras entre 1950 e basicamente 2010, né? Porque foi modificado em 2011, mas não mudou muito de 2011 para cá, não. O que a gente vê? No início, quem produzia terras raras era essencialmente o Brasil e a Índia, a partir de areias monazíticas. No caso do Brasil, essas areias eram encontradas no Espírito Santo. A partir de 1965, 1966, os Estados Unidos assumem a dianteira. Período Mountain Pass, que os Estados Unidos descobriram grandes jazidas de terras raras e se tornaram líderes mundiais. No entanto, houve um período transacional, né? Por quê? Esse período transicional, perdão, usar uma palavra anterior, é o momento em que a China assume a liderança mundial na produção de terras raras. Mas o Brasil, a Índia e os Estados Unidos ainda eram importantes, certo? Ok. Esse período, já em 1990, é sucedido por esse período aqui, Bayan-Obo, no qual basicamente a China se torna grande produtora e virtual monopolista da produção de terras raras no mundo. Já em 2005, a China respondia por 95% da produção mundial de terras raras, certo? Então, ela se tornou líder absoluto e incontestável. Os Estados Unidos, graças à ineficiência do capitalismo, em 2005 deixaram de produzir. Por quê? No capitalismo, não importa as necessidades da sociedade, do país, da indústria, da defesa, da medicina, de nada. O que importa é lucro. Se as empresas que extraíam e processavam as terras raras não davam lucro, como o país é capitalista, foda-se as empresas, foda-se a necessidade coletiva, quebraram e deixaram de extrair terras raras. Então, os Estados Unidos deixam de produzir. O Brasil, bom, o Brasil é um caso mais triste. Vamos falar sobre ele daqui a pouco. Observem esse gráfico, certo? Observem esse gráfico. Então, nós temos aqui os países que têm reservas, né? Reservas de terras raras. A gente percebe que a China tem quase metade das reservas mundiais de terras raras. Gente, geologicamente isso é quase impossível. Não é que a China tem quase a metade das terras raras. A China tem quase a metade das reservas conhecidas de terras raras. Os outros países não pesquisaram o suficiente. Então, o fato que das reservas conhecidas, não quer dizer total, a China tem cerca da metade mundial. Observe o país que tem a segunda maior reserva do mundo. Brasil. Só que olha a nossa produção. Enquanto a China produziu 95 mil toneladas em 2013 e em 2014, a nossa produção caiu de 600 ridículas toneladas em 2013 para 0 tonelada em 2014. Então,
Cadê nossas terras raras? Eu vou explicar daqui a pouquinho onde estão as nossas terras raras. O que eu quero que vocês entendam é o potencial que o Brasil teria se tivesse sido governado por gente séria. Se não tivesse passado nas mãos de um Temer da vida, nas mãos de um Cunha da vida, porque nos 2 últimos anos do governo Dilma, era o Cunha que governava esse país, o pastor Eduardo Cunha, golpista, junto com o MDB de Michel Temer. Então, esse período, Michel Temer, Eduardo Cunha, depois vem a dupla Jegues e Bozo, que terminou de destruir o país, reduziu a nossa importância a zero. Temos o minério, mas para nós eles são mais uma pedra. A Austrália tem a terceira maior reserva do mundo, nem de longe igual a nossa, mas aumentou a sua produção de 2.000 para 2.500 toneladas. A Índia fez a mesma coisa. Até os Estados Unidos voltaram a produzir. Lembra aquele dado que a gente viu no gráfico anterior de 2010. Os Estados Unidos perceberam a burrice que fizeram e voltaram a produzir. Certo? A Malásia, 180 para 200 toneladas. Cresceu a Rússia, 2.500 toneladas, o que coloca ela como a 4ª maior produtora mundial. Até países que não têm, a Rússia não tem. Ela importa o minério de outros países e industrializa ela mesma, porque sabe da importância e com certeza, nós até vamos falar sobre isso em outro vídeo, ela já tem reservas de terras raras. Esses dados aqui são de 2014. O Vietnã também, Vietnã, já não estamos falando de Suíça, Suécia, Bélgica, não, estamos falando de Vietnã. Não tem 1 grama de terras raras, mas tem produção. Por quê? Porque leva a indústria, a tecnologia, a defesa, a segurança nacional e a soberania a sério. O que não acontece conosco, né? E vamos explicar aqui por quê. Como a gente disse lá no começo, as terras raras não são assim tão raras, tá vendo? Você encontra elas em vários lugares do mundo. Nós sabemos que metade está aqui na China, certo? Das reservas conhecidas. A Suécia, oh meu Deus, descobriram depósitos de terras raras na Suécia. Pelo amor de Deus, gente. A Suécia foi o local onde as terras raras foram descobertas pela primeira vez. Então, encontrou terras raras na Suécia ou na Finlândia, não quer dizer nada. Esses são os locais de origem das terras raras, tá certo? Então, não significa muita coisa. Aqui estão os principais depósitos no mundo. Pode ver que o Brasil tem vários, não está listado da minha cidade, Catalão. Está listado de Araxá, certo? Cumuruxatiba, na Bahia. Temos 6 lagos, não tenho a menor ideia onde fica 6 lagos, mas tem as áreas de 6 lagos. Se alguém for de 6 lagos ou conhecer esse local, dá uma dica aqui no canal, mas eu não sei onde fica isso. Eu sei que o Brasil tem muito, está aqui demonstrado. Mas o que eu quero mostrar está no último slide. Só um momento aqui, gente. Aqui está. Eu moro numa cidade chamada Catalão, onde as atividades principais são a indústria e a mineração. Claro, tem aquele setor que é a vanguarda do atraso em todo o município brasileiro, que é o agronegócio. Mas a minha cidade vive da indústria e da mineração. Na mineração, a cidade produz fosfato em grandes quantidades, nióbio também é a 2ª maior reserva do mundo, de nióbio, vermiculita, gipsita, certo? Então, fluorita também, são exemplos dos minérios extraídos na minha cidade. Mas preste atenção aqui, vamos destacar esse ponto, né? Olha só, essa é uma tese de livre docência. Tese de livre docência. O que é livre docência? É o que vem depois do doutorado. É o ápice da carreira acadêmica de um ser humano. É o mais alto que uma pessoa pode chegar na pesquisa e na docência universitária. Tese de livre docência. Observe o ano. 1971. E observe o título. O minério de nióbio, titânio e terras raras. Da onde? Desse lugarzinho aqui, ó, onde eu acabei de falar que eu moro. Catalão, Goiás. Então, nós estamos falando que em 1971 era de conhecimento que Catalão tinha enormes depósitos de nióbio, titânio e terras raras. Deixa eu explicar para vocês. Catalão tem as maiores reservas do mundo, do planeta de titânio. A 2ª maior reserva do mundo de nióbio. E terras raras, nós temos 11 delas. Inclusive 2 das maiores reservas mundiais de lantânio, que é a mais utilizada das terras raras, e de érbio, que é usado para fazer fibra óptica. A pergunta é, em 1971, a ditadura militar
estava com um programa para desenvolver o Brasil. E qual foi o projeto de desenvolvimento para Goiás? Você tinha duas escolhas, a escolha difícil, investir em terras raras, transformando o nosso país numa potência tecnológica, industrial, moderna, uma nação avançadíssima, ou investir na vanguarda do atraso, que é o agronegócio. Adivinha o que foi feito? Foi adaptado o cultivo da soja para o cerrado ou foi desenvolvido as minas de nióbio, titânio e terras raras de Catalão? Eu não preciso dizer, né? A consequência, esse país que é a vanguarda do atraso, de militares golpistas, de um agronegócio golpista que financia um estilo de música horroroso, medonho, burrificante, tudo isso é consequência de decisões tomadas nos anos 1970, em que a ditadura militar achou por bem que o agronegócio seria, com certeza, uma opção mais inteligente do que a exploração de terras raras. Então, minha cidade, Catalão, fica em cima de alguns dos maiores depósitos desse planeta de terras raras, de nióbio, e no caso do titânio, no caso do lantânio também, ao que consta são as maiores reservas do mundo. E de érbio está próximo das 2, 3 maiores. Então, é isso. Esse é o grilo. Enquanto esse país não entender que o agro não é pop, o agro é atraso, o agro é golpe, o agro é violência, o agro é desmatamento, o agro é fome. Por que o agro é fome? Porque o agro produz essencialmente ingrediente para ração para porco. Nem ração o agro produz. Por que não produz? Porque a Lei Candir, de Fernando Henrique Cardoso, diz que se você exporta in natura, o que é in natura? Do jeito que vem, sem gerar emprego, sem gerar desenvolvimento, sem produzir impostos, sem gerar novos negócios, se você vende do jeito que produz, você não paga imposto. Você é premiado ao subdesenvolver, ao atrasar esse país não pagando imposto. Então, além de você deixar o buraco da mineração, o desmatamento, a poluição e a contaminação do agronegócio, você não paga imposto, embora receba dinheiro público. Eu não sei se vocês viram um playboy, acho que sulista. Ai, meu Deus, agora vamos passar fome, porque o Lula está investindo em cultura, não está investindo no agro. O agro é fome. Por que o agro é fome? Vamos lembrar? O agro produz ingredientes de ração para porco. E não é nem para os nossos porcos. É para os porcos da China. Certo? É para os porcos da China. Milho. Você já comeu milho? Você compra lá uma saca de 60 quilos de milho e come? Você come soja? E eu não sei se vocês sabem, a soja é tóxica. Para tornar ela consumível pelo gado, você tem que aquecê-la a 150 graus. Senão ela é tóxica e o animal vai morrer. Ela é tóxica. Você come sorgo? Você come farelo de algodão? Não come, não é? Você não come, sabe por quê? Quem come isso é porco, é gado, é galinha. Então o Brasil vende ingrediente para ração. Essa conversinha fiada de que o agro alimenta o Brasil é mentirosa. O agro é fome. Inclusive porque produz açúcar, produz cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar tá ok, produz açúcar para vender e causar diabetes no mundo inteiro, mas também álcool, que é comida para automóvel. Certo? Não, o Brasil produz fome, o agronegócio produz fome. Ele tira as terras que poderiam ser utilizadas para alimentar o nosso povo, produzir comida mais barata, de muito melhor qualidade, para produzir comida para automóveis, né, que é álcool, que é etanol, e principalmente ingredientes para ração, para alimentar porcos da China, ou gado da Europa, ou aves, tanto faz, conquanto sejam alimentados animais estrangeiros e não o nosso povo. Essa foi a decisão da ditadura militar, civil-militar, em 1971. Quando se sabia, não tem essa, não sabia não. Olha, gente, até o livro da ciência, professor, doutor, pós-doutor, José Vicente Valarelli. Imagina a dor desse homem. Ter falado, ó, gente, em Catalão, Goiás, tem imensas reservas de nióbio, de titânio e terras raras. O futuro desse país, isso 50 anos atrás,
pode ser outro, podemos ser uma potência econômica, tecnológica, uma nação líder no mundo. Mas não, a escolha foi pelo agro, que é pop, né? O sertanejo universitário. É o filho sujo, imundo, desse sistema igualmente porco. E vamos ser honestos aqui, né, gente? Vamos ser honestos aqui. As pessoas não se inscrevem. Eu agradeço cada um dos inscritos. Se você não é inscrito, se inscrevam. As pessoas não se inscrevem aqui para ver eu falando groselha. Certo? Aqui eu não vou falar dos maçons, nós não vamos falar dos alienígenas do passado, não vamos falar de altas conspirações envolvendo a CIA, não vamos falar de... Qual que é o que o outro lá usou? Muito doidão. Revolução colorida. Nós sabemos que elas existem. Mas quando elas existem, não quando é uma tentativa patética de golpe da vanguarda do atraso, representado pelos militares entreguistas e pelo agronegócio atrasado, certo? Então, teve 874 downloads, a tese de livre docência dele de mais de 50 anos. É triste isso. De fato, é muito triste. Como um desses downloads é meu, teve 873 downloads, no qual alguém que baixou potencialmente podia fazer alguma coisa. Né? Alguém do governo, mas talvez sejam de estrangeiros, né? Porque deixa eu contar uma coisa para vocês sobre as minas de Catalão. Graças ao patriota Jair Messias Bolsonaro, todas elas estão sob controle chinês. Os chineses são dono de tudo. Os chineses, inclusive, escavam a terra para retirar, segundo eles, fosfato, fluorita, ou cádmio, ou gepsita, ou vermiculita, que é o que oficialmente é extraído daqui, e estão fazendo montanhas enormes de rejeitos. Uma hora eu vou passar, porque eu só não vou porque eu não tenho carro, né? Mas está a poucos quilômetros da cidade. Montanhas enormes feitas por essas mineradoras, onde está o rejeito. Você sabe o que tem nesse rejeito? Terras raras. Terras raras que poderiam estar sendo utilizadas para o nosso progresso, o nosso desenvolvimento, o nosso avanço científico e tecnológico, para gerar emprego para professor, para gerar emprego para pesquisador, para gerar emprego para industriário, para gerar emprego para cientista, para gerar emprego para engenheiro, muitos engenheiros ou engenheiras. Mas não. Trocou-se tudo isso pelo agro, pelo desmatamento, pela poluição, pela contaminação por veneno, pelo golpe, pelo atraso, pelo sertanejo universitário. É isso que me deixa doente, gente. E é isso que eu estava falando no outro vídeo, que infelizmente não saiu como eu quis. Mas pelo menos agora eu consegui gravar um vídeo e espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam no canal. Isso é muito importante para nós. Claro, quem não gosta de quem se associa, quem não gosta, quem faz um Pix, por favor, né? Mas se inscrever é grátis e nos ajuda muito e ajuda a divulgar. Aqui a gente tenta fazer um trabalho sério. Nós estamos mostrando as fontes com as quais nós trabalhamos. E queremos que isso chegue ao maior número de pessoas. Porque um dia, quem sabe, chegue alguém com poder de decisão. Chega alguém com capacidade e coragem para reverter esse atraso, esse buraco profundo e escuro no qual nós somos jogados. Desde a ditadura militar, passando por Fernando Collor de Mello, por Fernando Henrique Cardoso, pelo golpista Pastor Eduardo Cunha, pelo golpista Michel Temer e, claro, né, pelo Bozo e pelo Jegue. Esperemos que talvez a gente ainda tenha um futuro para resgatar. Mas se tivermos, o caminho está aqui. O caminho está apontado. Não por mim, pelo professor doutor livre docente José Vicente Valarelli, em 1971, especificamente em 22 de maio de 1971. Que Deus abençoe a alma desse senhor, se ele não estiver mais entre nós. E que ilumine as pessoas para que leiam, para que entendam, para que divulguem e para que lutem. Muito obrigado. Até mais.